Estação UEL. Estação UEL. Nos trilhos da notícia. Bom dia, Londrina. Hoje, 27 de setembro de 2016. O Estação UEL, edição especial de eleições, está no ar. Bom dia, Fernando. Bom dia, Mariana. Pois é, fomos às ruas e conversamos com os eleitores sobre as propostas dos candidatos à Prefeitura de Londrina. Entrevistamos também todos os candidatos ao cargo de prefeito na cidade. Cada candidato teve 4 minutos para suas falas. Os repórteres e editores tiveram total liberdade para formular as matérias. Estação UEL. Nos trilhos da notícia. O candidato André Trindade abre o programa de hoje. Trindade lançou sua candidatura pela primeira vez. Ele é filiado ao PPS e tem o apoio de políticos como o senador Cristóvão Buarque e o deputado estadual Tercílio Turini. Conheça o candidato com a repórter Isabela Torezan e o editor Matheus Zampieri. O candidato a prefeito André Trindade é filiado ao PPS, Partido Popular Socialista, tem 36 anos e é advogado e professor universitário. Trindade mora em Londrina há 10 anos e nunca disputou uma eleição. Para o agente de segurança Miguel Alves Berto, que tem 51 anos, a falta de experiência na política não é um problema. Ele votaria em um candidato como André Trindade. Eu votaria até mesmo para mudar, né? Porque tem muitos candidatos aí que já prometeram várias coisas, né? E até hoje, às vezes, se candidatam e vêm essas eleições e continuam não fazendo. Então, eu também sou a favor de votar nessas pessoas, né? Apesar disso, Alves Berto disse não conhecer o candidato André Trindade. Em pesquisa do Ibope-RPC divulgada no dia 19 de setembro, Trindade tinha 4% das intenções de voto. Depois de muito tempo gostando de política, e a boa política já estava acabando, e sabendo que Londrina precisa de uma gestão sem vícios políticos, sem vícios de politicagem, de partidarização da gestão, aí acabei recebendo o convite do partido e o partido aceitou e eu vi que estava preparado para assumir, né? Tanto como formação, como conhecimento do sistema político, eu vi que estava preparado e que teria condições de fazer uma gestão legal. Daniela Rodrigues, que tem 26 anos e é advogada como Trindade, também acredita que a falta de experiência política não desqualifica o candidato. Para ela, a mudança de personagens no meio político é um fator positivo. Eu acho bom ter pensamentos novos, pessoas novas, principalmente num meio que existe muita competição muito grande para reeleição, todo mundo quer tomar o poder, determinado partido, determinada coligação, então eu acho bom dar uma mudada. Segurança, nós temos que, primeiro, fazer uma interação muito forte com o governo do Estado, porque a segurança é competência do Estado, e aprimorar e fortalecer a Guarda Municipal. Quando se fala aprimorar e fortalecer, é trazer para a Guarda Municipal a estruturação e ampliação do efetivo. O município acaba assumindo em partes a função do governo do Estado. O governo do Estado não consegue dar conta da demanda que ele tem de policiamento militar. Então, na verdade, o município vai ter que fortalecer a Guarda Municipal e fazer parceria com a Guarda, com a Polícia Militar. Por que isso? Quando faz essa parceria, ele, em vez de ter uma viatura da Guarda Municipal e uma viatura da Polícia Militar no mesmo local, a gente consegue trabalhar em conjunto e mapear a ação de todo mundo. Então, na verdade, a função seria a mesma, né? O município acaba assumindo essa função e não tem uma efetiva atuação da Polícia Militar por falta de estrutura, não é por falta de interesse. O policial está se apresentando lá para atuar, mas muitas vezes não tem combustível para poder rodar uma viatura. Então, falta estrutura mesmo para ele. Essa proposta de André Trindade tem o objetivo de aumentar a segurança no município e divide opiniões dos eleitores. Daniela Rodrigues diz achar válida a ideia. De acordo com a Constituição, a Polícia Militar é responsabilidade do Estado, Guarda Municipal dos municípios. Se for para aumentar a segurança, dependendo da forma como fazer, eu acho que vai. Trindade considera aumentar o efetivo da Guarda Municipal e propõe a parceria com a Polícia Militar como forma de melhorar a estrutura de segurança. Porém, para a técnica administrativa Celina Negrão, essa não é uma proposta nova.
Ela diz que essa parceria já ocorre em Londrina. Essa parceria já existe, né? Então isso não é uma coisa nova. Quando se fala numa parceria, essa parceria hoje eu vejo que em Londrina já existe. A demanda maior que se tem em Londrina hoje é atendimento de crianças fora da escola. Nós temos 4.000 crianças fora da escola. Principalmente com relação a creches, que tem uma demanda muito grande de creches em Londrina. Então nós vamos ampliar esse atendimento para as creches, principalmente nos locais próximos da residência das famílias, que é ali que elas têm essa demanda prioritária para manter as crianças. Celina Negrão, que tem 55 anos e mora na região norte, também discorda do candidato sobre as prioridades na educação em Londrina. Para Trindade, o foco são as creches, mas Celina acredita que os problemas são outros. O pior problema é a questão da formação familiar. Não é falta de escola, não é falta de creche, é falta de estrutura no que tem, porque a escola tem bastante. O que falta é a estrutura. Shirley Ferreira Alves, moradora do Jardim Bandeirantes, também discorda do foco nas creches. Ela lembra que existem outras áreas da educação que deveriam ser prioridade da Prefeitura de Londrina. Creches só não, porque os professores precisam fazer vários cursos, reciclar todo ano, né? Não só creche, mas investir em todos os cursos que os professores podem fazer, né? Nós temos que criar em Londrina e aqui não é um problema de orçamento, aqui é um problema de gestão. O orçamento de saúde é bom, dá para atender todo mundo. O orçamento de saúde está beirando 500 milhões em Londrina, ano. Ele consegue atender. O que nós temos que fazer? Fazer uma análise do que é a demanda do serviço de saúde. Então, por exemplo, se eu tenho uma unidade de pronto atendimento que tem um funcionário que não tem demanda em determinado horário, nós temos que relocar esse funcionário. Nós temos que relocar para unidades que têm uma demanda maior. Então, fazer um mapeamento de todos os atendimentos, quais são as demandas, reorganizar essa estrutura e aí sim, tem demanda de contratação? Contrata. Tem demanda de relocação de funcionário? Reloca. Para que a pessoa tenha o primeiro atendimento na unidade de pronto atendimento e um segundo atendimento, se é especializado, num centro de especialidades, que isso é a principal proposta nossa, criar um centro de especialidades. Nós até temos a ideia do local para fazer isso, uma área enorme, onde nós vamos concentrar tanto a parte administrativa da saúde, quanto a parte de operação de atendimento às áreas específicas, por exemplo, cirurgias, especialistas, então que a pessoa possa ter de uns 24 horas por dia aqui esse centro de atendimento às especialidades, que ela possa chegar lá e ser atendida de imediato, com pronto-socorro, concentrando em um local todas essas atividades. Por que isso? Eu tenho um atendimento na unidade de pronto atendimento, que é um atendimento mais simplificado. Mas se eu tenho uma demanda de emergência, uma demanda com uma especialidade, com ortopedia, com traumatologia, com uma área específica, eu tenho que ter um profissional habilitado para atender isso 24 horas. Eu não consigo fazer isso em todas as unidades, mas uma área central eu consigo. Miguel Alves Berto, que mora no Jardim Bandeirantes, comenta sobre os problemas da saúde na cidade. Para ele, essa é uma questão que candidatos novos como Trindade deveriam dar atenção. Principalmente no pai, né? O pai superlotado, as mães levam os filhos lá, fica às vezes mais de 6 horas aguardando o filho ser atendido, né? Então eu acho que esses candidatos que entraram agora tem que rever isso, porque a população necessita muito da saúde, né? A proposta de Trindade para a Saúde, a criação de um centro de especialidades, tem boa aceitação do eleitorado. Shirley Ferreira Alves aprova a proposta e disse acreditar que pode ser feito em 4 anos. Sim, muito bom. Vai facilitar bastante o atendimento, né? Porque o maior problema é o número de espera, né, que as pessoas levam. Isabela Torezan para a Estação UEL. Flávia Romagnoli é candidata pela Rede, partido de Marina Silva. Ela é uma das 2 mulheres que concorreu ao cargo de prefeita. Acompanhe a reportagem de César Rezende, Matheus Reginato e edição de Matheus Camargo. Candidata pela primeira vez pela Rede Sustentabilidade, partido criado por Marina Silva, Flávia Romagnoli tem uma das candidaturas mais complicadas dentro do quadro eleitoral.
A advogada passou por um processo de impugnação da candidatura e quase foi impedida de concorrer ao cargo. O grupo que perdeu a disputa interna aqui em Londrina entrou dissolvendo a Comissão Municipal Provisória, pedindo a minha expulsão, uma disputa normal. E a gente está fazendo todo o trâmite que tem que ser feito, né? Já a primeira parte da sentença, que já caiu a minha expulsão, portanto eu sou filiada e estou candidata. Flávia é uma das 2 mulheres candidata ao cargo de prefeita. Quando perguntada sobre o papel da mulher na política, ela é direta. O mesmo dos homens. Não há diferença, essa é a questão. Nós só teremos uma sociedade realmente completa, saudável, mais humana, mais coerente se nós tivermos homens, mulheres e todas as opções que nós pudermos falar. É preciso repensar os critérios de sociedade, né? Nós temos estereótipos muito fortes e que não são saudáveis para o que temos hoje. A dona de casa, Marilisa Gonçalves, concorda com Flávia e fala que isso deveria ser mais comum na política de forma geral. Eu acredito nisso. Acho que isso deveria ser uma coisa que nem deveria ser pautada, né? Deveria ser o normal, mas não é o que acontece. Flávia prioriza a educação de base em seu projeto de governo. Para a candidata, o foco é a construção de creches e o aumento no número de vagas nas creches já existentes. Ela também defende a inclusão social de estudantes, tanto nas universidades públicas quanto nas privadas. O que pudermos fazer para melhorar, primeiro, a própria educação básica mesmo, que é a responsabilidade da prefeitura, vamos tentar, a construção, sim, houve um problema com a licitação já feita para 13 creches na cidade, numa linguagem de SEI na cidade, que houve um problema. Se isto puder ser desenrolado, a curto prazo, claro que nós vamos fazer tudo o que for de eficiência para que sejam construídas novas vagas na cidade. Mas, ao mesmo tempo, não se pode esperar. Todo incentivo em todas as séries de bolsas, de intercâmbios, tudo que a gente puder fazer com as universidades privadas, com as entidades públicas, tem que ser feito, tem que ser conversado, e esta prefeita tem muita visão disto. Sou da UEL, é a nossa casa, quero uma aproximação com a UEL dos ex-alunos. Começar a criar uma cultura de ex-alunos dentro da UEL, tanto financeira quanto de auxílio, de presença mesmo. Nós temos ex-alunos que são premiados fora daqui, que têm currículos hoje como doutores e que podem contribuir muito mais para este incentivo dos nossos alunos. Diferente de Flávia, a estudante de biomedicina, Letícia Correia, acredita que o foco principal na educação deveriam ser os primeiros anos do ensino fundamental e não as creches. Eu acho que o principal foco seria nas escolas mesmo. Não nas creches, não no ensino primário, mas nas escolas, no fundamental, no ensino médio, e depois puxar para as universidades. Mas eu acredito que o foco principal seria essa fase intermediária mesmo. O passe livre foi uma das conquistas do mandato Alexandre Queref. Porém, o projeto do atual prefeito estourou o orçamento municipal. O déficit coloca o projeto do passe livre em risco para o próximo mandato. Romagnoli entende que é impossível manter o passe livre de maneira que a atual gestão propôs. Olha, o passe livre irrestrito, como foi pensado, ele não é possível. A gente, neste momento, não. A gente tem que ser realista com números. Agora, eu entendo sim que para os estudantes, com critérios, com as faixas que tem, sim, tem que ser mantido. A gente sabe da geração de jovens, nós sabemos que Londrina é uma cidade de estudantes e nós queremos que ela mantenha esta boa fama. E o passe livre teve todo um critério social, de mobilização dos jovens. Eu acho que todas essas nuances têm que ser consideradas. Para o pintor Valmir Marques, o passe livre deveria atender apenas a população com menor renda. Eu acho que a forma de mudar esse passe livre tinha que ser para as pessoas mais carentes, porque tem pessoas que não precisam, Então as pessoas mais carentes que podia ter o passe livre, porque a maioria pessoas que não precisam pegam o passe, O estudante de Ciências Aeronáuticas, Murilo Candotti, concorda com a adesão do passe livre para todos os estudantes. Candotti acha que deveria ser mais fácil obter o passe gratuito.
Eu acredito que tem que ser liberado para todos os estudantes. Acho que deveria ser mais fácil também, não só numa data prevista, como antigamente você poderia tirar o cartão estudantil todo ano, a partir do momento que você provasse que estava estudando. Então, tudo bem, quando você for tirar, levar, renovar lá, que você está com um comprovante de estudo, aí tudo bem. Agora, e abrir mesmo para todos os estudantes, todos precisam, independente de estar numa faculdade pública, particular. E realmente, só uma época, às vezes a pessoa não está na cidade e não consegue tirar e daí tem que pagar tudo. Os entrevistados acreditam que o fato de esta ser a primeira eleição da história da rede não influencia no voto. Ele é um partido muito novo, essas são as primeiras eleições que ele está disputando. Isso influencia no seu voto de alguma forma? Acho que não, acredito que não. Não, depende, só você mostrar totalmente inexperiência, mas acredito que não, por ele estar lá, né? Não. Mais ou menos, né? Porque as coisas do jeito que anda, né? Tem que ter mudança, né? Não influencia, não. Flávia Romagnoli foi candidata a vice-governadora em 2010 pelo PV e já foi vereadora na cidade de Florestópolis. Filiada à rede recentemente, Romagnoli tenta pela primeira vez o cargo de prefeita em Londrina. A rede sabe que é a sua primeira eleição, é desafiador, né? Nós já somos vitoriosos porque colocar a candidatura e estar fazendo o debate que nós estamos fazendo, nós temos levantado questões, né, diferenciadas, até da própria paridade de mulheres, até da questão da desburocratização, de alguns passos de gestão dentro da prefeitura nós temos conseguido falar. Então, já é uma colocação muito firme da rede e nós temos certeza que vai gerar frutos. A candidata busca a valorização dos servidores públicos em Londrina. Romagnoli entende que os postos de saúde da cidade precisam ser informatizados e devem passar por uma revitalização. Melhoria para o servidor público, não dá para ficar trabalhando levando o próprio papel higiênico para onde você, seu local de trabalho, tem que ter um mínimo de condições. Nós precisamos readequar o cadastro único do sistema de saúde, já deveria estar implementado nacionalmente, né? Desde a criação do SUS e não foi. Nós não podemos ficar esperando, tem que melhorar o controle do atendimento no posto de saúde. Nós ainda temos aqueles envelopes amarelos, né? O funcionário pega o envelope amarelo, leva para dentro, volta, chama o funcionário. Isso não pode. Flávia Romagnoli aparece em último nas pesquisas. Segundo o Ibope, a candidata da rede tem 0% das intenções de voto. Romagnoli também é a candidata com menor índice de rejeição. Apenas 18% dos entrevistados disseram que nunca votariam em Flávia. Matheus Reginato para a Estação UEL. Luciano Debrecht é o candidato pelo PMN. Ele é professor e já concorreu ao cargo de vereador e deputado estadual. Nossa repórter Bárbara Borowski e o editor João Renato Ferreira apresentam o candidato. Luciano Debrecht tem 45 anos e é autor de livros como Conspiração na Pequena Londres e Liberdade Religiosa. Formado em Direito pela UEL, agora Luciano quer ser prefeito de Londrina. Ele é o candidato do PMN, o Partido da Mobilização Nacional. O vice é Gabriel Antunes da Silva, de 32 anos e também advogado. Luciano Debrecht se candidatou porque não concorda com a gestão do atual governo. Porque você observa que houve um aumento assustador da dívida consolidada do município. Ele faltou planejamento, quando você já vê que havia uma desaceleração da economia desde 2015 e 2016, e houve uma contratação de servidores, e depois começou os contingenciamentos. Contingenciamento nada mais é do que corte na saúde, corte na educação, corte no restaurante popular, no momento que as pessoas mais precisam de se alimentar, que estão desempregadas, são desesperadas. Nesse momento que as pessoas precisam, a prefeitura vai lá e corta as refeições. Então aí já demonstra que nós vamos receber uma prefeitura quebrada, endividada, e as pessoas não acreditam nisso. Quando o assunto é saúde, Luciano foge da cartilha eleitoral. O candidato enfatiza os efeitos da cultura e do lazer na qualidade de vida. Aquilo que eu falei, nós temos 589 milhões para investir na saúde e vamos investir e tentar melhorar a eficiência disso. Agora, quando você fala de saúde, você tem que falar de uma forma ampla. Nós temos 54 unidades básicas de saúde. Elas são boas, relativamente boas, só que estão o quê? Afogados com o excesso. Então, você quer deixar uma pessoa incompetente, dá excesso de trabalho para ela. O que nós vamos fazer? Gente, foi abandonada a cultura.
Não foi nem substituído quem aposentou. Foi abandonado o esporte em Londrina há muito tempo. Eles não investiram. Não, nós temos que dar prioridade. Quando você investe em festivais de cinema, festivais de teatro, congressos estudantis, congressos de medicina, você movimenta a cidade como um todo. Infelizmente, a gente só pensa depois que a pessoa já está doente. Eu tenho que ter a prevenção. Por que as pessoas mais ricas vivem mais? Já parou para pensar? Estatisticamente isso é comprovado. Por quê? Porque elas têm não só melhor remédio, melhor qualidade de vida. Nas ruas há quem goste da proposta. A servidora pública Valéria Santos aprovou a posição de Luciana. Bom, a cultura é importante para qualquer área, né? Uma pessoa culta, uma pessoa estudada, ela consegue ter conhecimento, discernimentos dos problemas e ter um pouco mais de capacidade para a resolução deles, né? Então, eu acho que é uma proposta muito legal. Luciano se mostra limitado para reformar a educação, mas reconhece que um prefeito deve lutar por melhorias na escola municipal. O candidato lembra que a educação estadual depende de políticas do governo do estado. A atual gestão é lembrada pelo massacre de 29 de abril, quando uma manifestação pacífica de professores sofreu repressão policial. Eu tenho que ouvir, primeiro, com os educadores, ver um projeto pedagógico dele, se está sendo bem alinhado, se ele é estruturante, se ele está preparando. Porque muitas vezes você fala assim, a gente só fala em ampliação de salas de aula. Isso depende de infraestrutura e nós não temos infraestrutura. Talvez haja até necessidade de convênios. Existem boas escolas, mas tem escolas que estão o caos. Então nós temos que buscar verbas federais, estaduais para melhorar essa infraestrutura. Isso só que não depende só do prefeito. O prefeito ele vai exercer uma liderança de pressão junto com a sociedade e junto com o governador do estado. O passe livre estudantil é uma política municipal. Atualmente, o benefício enfrenta problemas orçamentários. Luciano Debrecht acusa o atual prefeito, Alexandre Quiref, de mau planejamento para a implantação do passe livre. Nós temos que melhorar, sim, o passe livre, buscar, verificar quem que vai utilizar esse passe livre, melhorar a cidade. Lógico, isso é uma política pública de inclusão social, igualdade de armas. Mas, infelizmente, por falta de... É igual uma casa, você tem que cuidar da casa. Se você não cuidou da casa, a casa agora está endividada. Usou cheque especial, usou cartão de crédito e está dando para os outros pagarem a irresponsabilidade da parte dele. Luciano defende a manutenção da Guarda Municipal Armada. No debate com os candidatos a prefeito realizado na UEL no último dia 9, o público da universidade vaiou o posicionamento. Para Luciano, o guarda é mais eficiente se estiver armado. Agora, eu não posso colocar numa situação de vulnerabilidade um guarda municipal. Não quer dizer que ele sempre vai andar armado. Então as pessoas radicalizam sem entender o todo da questão. Então ele está num prédio público, por exemplo, guardando ali, ele tem que estar armado. Ou chega alguém lá, ele vai o quê? Vai ligar para um 190? Então eu tiro esse guarda municipal, que tem um valor que vai, inclusive um ônus previdenciário muito grande, e eu não posso subutilizá-lo, porque daqui a 20 anos, as pessoas estão pensando para agora, daqui a 20 anos, 30 anos, esse servidor que é o guarda municipal vai estar se aposentando, e com alto preço, como qualquer outro funcionário. Então o que eu falo aqui, eficiência da Guarda Municipal. E eu tenho que também dar um voto de confiança para esse guarda municipal. Se ele não está bem treinado, eu tenho que exonerá-lo ou tenho que treiná-lo. A liberação para a Guarda Municipal portar arma de fogo começou na gestão de Quiref, em 2015. Os policiais têm licença para andar armados durante e fora do expediente. A reportagem entrevistou eleitores no centro da cidade sobre a Guarda Municipal continuar armada. As opiniões divergiram. Eles realmente precisam de uma arma de fogo? Eu acho que eles não precisam de uma arma de fogo para fazer essa função de ronda, para olhar a ordem da cidade de Londrina. Eu acho que a arma de fogo é uma coisa para intimidar. Então, se a arma de fogo traz uma proteção para eles, mas isso intimida e eu acho que isso não é frutífero, isso não traz resultados. Então, eu acho que eles não precisam estar armados para cumprir com a função deles. Mas pra que armar mais a guarda? Ele vai pra arma letal na guarda, pra guarda ficar matando os outros na rua? É isso que você acha que significa? É isso que eu acho. Porque se o cara tiver de costa aí, e mal é mal o cara correr com medo da polícia, porque a polícia tá dando tiro, a polícia já tira pra matar o cara lá na frente. Não sabe, ninguém quer saber se tá roubando, não. Que a guarda municipal ande armada? Eu não sou contra não, mas eu acho que essa guarda tem que ser muito bem preparada, principalmente psicologicamente, né? Porque uma arma não é um brinquedo e a pessoa tem que ser uma pessoa consciente do poder que ela passou a ter,
com a arma. Luciano admite a desvantagem em se candidatar por um partido pouco conhecido como PMN. Para ele, a falta de espaço e recursos são grandes dificuldades na campanha. O PMN está em extinção, né? Eu falo, é triste falar isso, eles mandaram um vídeo motivacional para minha campanha. Então eu fiquei emocionado, né? Falei, agora, tudo bem. E depois acabou o vídeo motivacional, acabou a campanha. Então eu tenho que... Agora que eu estou investindo recursos meus, pelo menos para na última semana ter um santinho. A pouca visibilidade do candidato se reflete nas ruas. Os eleitores entrevistados pela reportagem conheciam um pouco sobre o Luciano e o seu partido. E ele é do PMN, você sabe que partido é esse? Não sei. É o Partido da Mobilização Nacional. É o Luciano Odebrecht, você já ouviu falar dele? Já ouvi falar. Não, partido não. Esse candidato é do PMN, você conhece esse partido? É Partido da Mobilização Nacional. Não. É o Luciano Odebrecht. Odebrecht, já ouvi falar. Ele é do PMN, você conhece esse partido? Não conheço. É o Luciano Odebrecht. Eu vi alguma propaganda, mas eu não conheço o partido e nem ele. Não Bárbara Borowski para Estação. Marcelo Bellinati concorre ao cargo de prefeito pela segunda vez. O candidato foi derrotado na eleição passada no segundo turno. A reportagem e a edição são de Lucas Ribeiro e Matheus Rosa. Eu sempre tive o sonho de ser prefeito da cidade de Londrina, mas não só ser prefeito da cidade de Londrina, de ser o prefeito da cidade de Londrina, de fazer uma grande administração. Eu nasci aqui, tenho 45 anos, me casei, tenho filhos, né? Londrina é uma cidade com um potencial que talvez nenhuma outra no Brasil tenha. Eu queria até fazer aqui um desafio, mas um desafio do bem, né? Para que as pessoas investiguem a minha vida, sabe? Não façam pré-julgamentos em relação ao Marcelo Bellinati. Investiga a minha vida, da onde eu vim, para onde eu vou, qual que é a minha história de vida, pessoal, profissional, pública, minhas posições, meus posicionamentos. Então é isso que eu peço. Me avaliem, sabe? Pesquisem quem é o Marcelo Bellinati, em todos os sentidos. É duro um cidadão da política falar isso para qualquer pessoa, mas eu estou pedindo, só isso que eu estou pedindo, verifiquem a minha vida. As propostas são boas, né? Eu acho que para prefeito é uma boa pessoa, assim, aparentemente, né? Quer mudar, quer fazer as coisas, a gente espera que faça, né? Marcelo Bellinati é uma continuação do clã da família Bellinati, Antônio Bellinati. É o mesmo clã, família Bellinati. Todas as eleições passadas que ele é o candidato, eu voto nele. Para mim, eu vejo nele a verdade. É isso que eu vejo nele. Espero que ele faça por merecer meu voto, da minha família. Eu gosto como ele se apresenta, o jeito que ele fala. Me parece, não sei, que ele tem amor ao próximo. Eu acho que é isso que a gente está precisando em Londrina. Não, no mundo inteiro, né? Amor ao próximo. Marcelo Bellinati, para mim, é um médico que eu conheço, tem um trabalho muito bom. As pessoas falam muito bem dele, no trabalho dele como médico, né, no atendimento. Aí eu não sei se essa campanha já começou há anos atrás, né, dele atender atender bem no serviço dele, deputado federal, né, sobrinho do nosso ex-prefeito Bellinati, que de uma maneira geral saqueou Londrina também, muito. E eu acho que é populismo, eu acho que ele está indo para o mesmo lado do tio dele. Marcelo Bellinati, do Partido Progressista, é candidato à Prefeitura de Londrina pela segunda vez. Seu vice é o comerciante João Mendonça, filiado ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB. Na última eleição, em 2012, o candidato disputou o cargo de prefeito e foi para o segundo turno com Alexandre Quiref, do PSD. Bellinati perdeu as eleições com 49,47% dos votos contra 50,53% dos votos de Quiref. Atualmente, Bellinati é deputado federal, mas já foi 2 vezes seguidas vereador de Londrina entre os anos de 2005 a 2012. A família de Bellinati está bastante acostumada com política. O tio, Antônio Bellinati, já foi prefeito de Londrina 3 vezes e, no último mandato, foi cassado por suspeitas de corrupção.
Como deputado federal, Marcelo Bellinati votou a favor da abertura do processo de impeachment da ex-presidente da República, Dilma Rousseff, do PT, e votou pela cassação do mandato do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Eu votei favoravelmente, mas tem que ficar claro uma coisa. Naquele momento, a votação do processo da Câmara, ninguém votou para tirar o mandato da Dilma. A votação do processo da Câmara era apenas e tão somente para se abrir um processo de investigação. Quem vota para tirar ela ou não são os senadores. Os deputados votaram o seguinte: olha, vamos investigar ou não vamos investigar? Deixei muito claro lá, falei, olha, eu vou votar a favor, mas eu não defendo a saída da Dilma somente. Eu acredito que tem que se fazer uma depuração. Se a Dilma for sair, que saia o Temer, que saia o Cunha, que saia o Renan e tantos outros quanto forem necessários. Isso provavelmente não vai acontecer, que é utópico, não é? Bellinati reconhece a pouca participação de mulheres, negros, comunidade LGBT e das demais minorias. Mas para ele, muitas vezes os valores dos candidatos não se expressam somente pela representatividade. Esse é um problema, é um grande problema do nosso país, da representatividade. Dias atrás até uma moça estava fazendo, daqui de Londrina, estava fazendo uma tese de mestrado a respeito da representatividade das mulheres no legislativo. E ela defendia a tese de que 30% das vagas deveriam ser reservadas às mulheres. E aí surgiu uma grande discussão, que a gente estava no grupo, falou, olha, mas será que é esse o caminho? Porque se for reservar vagas para as mulheres, tem outras, e mulher a gente não pode chamar de minoria, porque na verdade são a maioria da nossa população, mas aí tem a questão dos negros, da população indígena, da população LGBT, então acabaria ficando uma coisa muito complicada, é uma discussão que tem que ser aprofundada. Valdemir Bibiano, de 54 anos, diz que a desigualdade social na política existe há muitos anos. E Washington Luiz da Costa, de 46, comenta as consequências desta falta de participação. A sociedade brasileira sempre discriminou tanto os deficientes, mulheres, negros. Eu acho que tem que ter uma paridade em qualquer órgão, em qualquer posição tem que ter, principalmente na política. Acho que acarreta menos participação da periferia nas decisões que envolvem o município. Em entrevista à TV Tarobá, Bellinati disse que seu mandato como deputado federal trouxe mais maturidade para sua gestão, caso seja eleito prefeito de Londrina. As propostas do candidato consistem em aprimorar o setor do serviço público em geral para que os órgãos funcionem de maneira adequada, sem muita burocracia. O que a gente tem que colocar na cabeça é o seguinte: o que está bom tem que continuar. O que está ruim precisa ser melhorado, aprimorado, né, e corrigido. Londrina é uma cidade maravilhosa sobre todos os aspectos, inclusive no aspecto do servidor público. Nós somos servidores altamente qualificados. A gente tem que dar condições para o serviço público chegar até a população e ser eficiente do ponto de vista da gestão. Eu acredito que naquele momento talvez eu fosse o único que tivesse tranquilo. Sabe por quê? Porque eu fiz o que precisava ser feito. Eu fiz a minha parte, fiz tudo que podia fazer. Então eu sabia que a minha parte ela tinha sido cumprida. A pior coisa do mundo é quando você tem um desafio a ser enfrentado e você não tem coragem de enfrentá-lo. Ao longo dos anos, muitas coisas foram deixadas de ser feitas na nossa cidade. Talvez por conveniência política, por falta de coragem. Londrina hoje ela cresce e se desenvolve apesar do poder público. Nós temos que mudar essa lógica. O discurso de Marcelo Bellinati já convenceu boa parte dos eleitores de Londrina. Maria Monteiro, de 44 anos, e Juliana de Andrade, de 25, estão entre os que esperam ser contemplados com as propostas do candidato. Eu espero que ele faça tudo o que ele está falando, que ele mostre serviços de verdade. Em todas as áreas, melhoria. Porque a saúde, principalmente, né, precisa bastante, tanto nos hospitais quanto nos postos de saúde. A gente, principalmente que tem filho, precisa bastante. Eu espero bastante melhoria, mudança, né, para melhor.
Segundo pesquisa do Ibope, Marcelo Bellinati tem 48% das intenções de voto, número suficiente para fazê-lo ganhar ainda no primeiro turno. Lucas Ribeiro, para a Estação UEL. Agora são 10 horas e 35 minutos. Em Londrina, 16 graus. A mínima na madrugada de hoje foi de 12 graus e a máxima prevista à tarde é de 27 graus. O dia segue ensolarado com poucas nuvens. A previsão é do CIMEPAR. Estação UEL. Nos trilhos da notícia. Agora é a vez do candidato Odarlone Orente. Ele concorre pela primeira vez ao cargo de prefeito. O candidato nunca ocupou um cargo público antes. A reportagem e edição são de Marcelo Silva e Ana Carla Dias. O médico Odarlone Orente é o candidato do Partido dos Trabalhadores, o PT, para a Prefeitura de Londrina. Odarlone tem 36 anos, é formado em Cuba e nunca ocupou cargo político. Segundo ele, a vontade de ajudar as pessoas é o que motiva sua candidatura. Por que ser candidato a prefeito? Londrina é a cidade onde eu nasci, cresci, onde eu criei minha família, onde eu tenho vínculos fortes, né? Minha história de vida começa no movimento estudantil no IEL, no ponto de vista da política, né? Quando participei do movimento estudantil no IEL, depois na ULES, na UPS, onde nós tivemos participação na direção. E sempre a minha vida no movimento estudantil e no movimento social foi norteada por ajudar os demais, conseguir usar a sua vida, as suas forças para contribuir para que a vida de outras pessoas fosse melhor, né? Então é nesse sentido que eu gostaria de ser o prefeito de Londrina, me sinto preparado para isso, sou londrinense, pé vermelho, de fato. Nasci e cresci na zona norte da cidade, então conheço não só a zona norte, mas conheço toda a cidade de Londrina. Já trabalhei no táxi, já andei bastante a cidade, enfim. No movimento estudantil me deu a oportunidade de visitar todas as escolas estaduais, todas as escolas municipais. Então assim, conheço de fato nossa cidade. E seria uma honra, uma grande honra poder ser o prefeito da minha cidade, o prefeito do lugar que eu nasci. É por isso que eu quero ser prefeito da cidade, para cuidar das pessoas. Odarlone é candidato em um momento difícil para o PT. Os escândalos da Lava Jato e o impeachment de Dilma Rousseff deixaram o partido em crise. Mas Odarlone acredita que isso não vai influenciar na sua campanha. Todo o espectro político tem problema. Aqui nós temos candidato temos candidatos que tem, do seu partido tem vários deputados envolvidos, né? Se olhar o espectro político partidário brasileiro, todos os partidos estão envolvidos. Potencializa assim o partido, porque provavelmente é o que está no governo, né? Enfim, não é essa discussão que nós queremos fazer, nós queremos falar da cidade, mas eu não vejo isso, porque é o seguinte, os partidos políticos, como as igrejas, como todas as instituições, os clubes de serviço, são formados por pessoas, seres humanos, com defeitos e qualidades, né? E o que eu quero dizer com isso? É que se alguém na igreja, nas entidades, errou, tem que ser penalizado o cidadão, aquela cidadã que saiu da linha. Não pode ser o conjunto das pessoas que militam, que fazem parte de instituição A ou B, penalizados pelo erro de um ou de outro. E é nesse sentido que eu acho que nós vamos levar a nossa campanha falando bem da gente, das coisas boas que nós fizemos. Não tem nada que pese sobre mim. E acho também que não adianta nós... porque alguém de uma instituição que você convive errou, você abandonar a instituição. Pelo contrário, você tem que se manter ali para falar, não, agora nós vamos voltar a pôr no rumo, se isso fosse a discussão. E vamos continuar fazendo isso, defendendo a democracia, obviamente, porque eu acho que nós temos, o nosso maior legado é a democracia e o voto, que é sagrado. O voto tem que ser respeitado, seja se for para A ou para B, o resultado das urnas tem que ser respeitado para que essa democracia avance e cresça. Então eu não vejo problema nenhum de fazer o debate nesse sentido, dessas condicionantes da política. Até mesmo porque eu acho que as pessoas, o cidadão comum está preocupado em quem é que vai resolver o problema do buraco da rua, quem é que vai garantir que a unidade básica de saúde amplie o seu atendimento e não diminua. É disso que nós vamos falar, é disso que nós vamos debater. Para o porteiro José Aparecido da Silva, de 40 anos, é difícil separar o candidato do partido. Por isso, ele não votaria em alguém como Odarlone. Eu acho que se ele não é corrupto, mas tem vários candidatos do partido dele que é corrupto, com certeza o partido influencia muito o candidato. Já o vigia Arthur Magno da Silva, de 44 anos, acredita que as intenções de um candidato são mais importantes do que o seu partido. A gente sempre tem que dar uma oportunidade para alguém.
Então, se tem alguém que quer lutar pelo bem, a gente tem que apostar nessa pessoa. Não é porque todos que estão lá se corromperam, alguns, a gente vai incriminar os outros que estão querendo fazer o certo. A falta de experiência política de Odarlone não é um problema para José Aparecido da Silva. Ele acredita que um bom candidato não precisa ter ocupado algum cargo antes. Eu acho que política não é experiência, né? Eu acho que política é força de vontade, é você ter determinação. Você falar assim, ó, eu vou fazer isso aqui, você determinar e você conhecer a necessidade da população. Acho que para você conhecer a necessidade da população, basta você viver o dia a dia da população. Você não precisa ser um político para você conhecer a necessidade da população e o que a sua cidade precisa. Se você mora nela, se você é uma pessoa que reside na sua cidade, você tem que conhecer as necessidades dela. A estudante Renata Bácaro, de 22 anos, leva em conta a experiência do candidato na hora de votar. Acho que é uma coisa muito séria para você colocar uma pessoa que não entende nada de cara, de paraquedas lá. Então eu acho que já pesa um pouco para mim. Eu não sei se eu votaria nessa pessoa. Os estudantes de Londrina hoje têm direito ao passe livre, ou seja, entrada gratuita no transporte público. O problema é que o passe livre estourou o orçamento da prefeitura em quase 24 milhões de reais. Para equilibrar as contas, Odarlone afirma que é preciso limitar o benefício. Eu sou a favor do passe livre. É uma política pública exitosa e nós vamos mantê-la. Só que nós temos que ver, nem sempre o tratamento é tratar todos de forma igual, eu estou fazendo justiça, né? Então, todas as políticas públicas têm que ter um fim social. Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou deixar de fazer determinada coisa e vou fazer outra? Então, nós vamos ter que manteremos a política do passe livre e vamos equacioná-la dentro da realidade econômica e financeira da prefeitura. E sempre na perspectiva de fazer justiça. O que nós queremos dizer com isso é que nós vamos dar para quem realmente precisa. A questão do passe livre dividiu os eleitores. A estudante Heloísa Barbosa, de 20 anos, disse concordar com a proposta de Odarlone, mas ressaltou que o dinheiro economizado deveria ser investido em algum projeto. Então, na verdade, o passe livre é muito bom, mas eu acho que se for pelo bem da prefeitura, né, por que não? Eu achava interessante a ideia, tipo, quando era... a gente pagava metade, eu já achava muito interessante. E, tipo, é um jeito da empresa, da prefeitura não perder tanto e também é vantajoso para os estudantes. É lógico que eu, como estudante, né, quero o livre, porque é muito mais cômodo e tal. Mas acho que se for pelo bem da prefeitura, se for para investir em um projeto muito melhor, não tem por que não deixar pelo menos a metade, sabe? Para José Aparecido da Silva, a prefeitura tem o dever de garantir o passe livre para todos os estudantes. Ele acredita que é possível manter o benefício. Não, eu discordo dele. O passe livre tem que ser para todos os estudantes. Desde que seja usado para o estudo, ele não tem que interferir nisso aí de maneira alguma. Porque a prefeitura ela tem um fundo de reserva que já é destinado para a área da educação. Então isso aí nada mais que justo do que os estudantes usufruir disso aí. Na área da educação, Odarlone promete investir na qualificação dos professores, na estrutura das escolas municipais e no ensino em tempo integral. Nós queremos fazer o tempo integral que no período que a criança se mantém, ela faz a educação formal, as disciplinas comuns a todos num período, e no outro período nós vamos potencializar outras áreas do conhecimento. Artes, teatro, as crianças que queiram se iniciar fazer iniciação esportiva. É isso, para isso tem que servir o contraturno. Marcelo Silva, para a Estação UEL. O candidato Paulo Silva é o mais jovem a concorrer ao cargo de prefeito nessas eleições. Ele é estudante de psicologia da UEL e tem 23 anos. Acompanhe a reportagem de Ana Luísa Moretti e edição de Fernando Buchhorn. Paulo Silva tem 23 anos e é o candidato mais jovem à Prefeitura de Londrina. Paulo é filiado ao Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, e estudante de Psicologia na Universidade Estadual de Londrina. Apesar de já ter atuado no Diretório Central dos Estudantes, é a primeira vez que Paulo Silva participa da política na cidade. O vice de Paulo Silva é o economista Walter Diesel, de 33 anos, que forma como candidato uma chapa pura, sem coligação com outros partidos. O preconceito em relação à imagem é uma das principais barreiras que Paulo Silva tem enfrentado, já que não corresponde ao que o cidadão está habituado. O estudante de psicologia e candidato a prefeito critica o estereótipo do político brasileiro, branco, velho e empresário. Qual que é a construção social do político, da imagem do político?
é velho, é branco, é aquele... O cara do agronegócio, o cara empresário. Ou no caso assim, se é um cara jovem, quem que é? Ah, ele é filho, é neto do antigo prefeito, de um deputado, já tem o nome da família, né? Diz o vulgos Requião da Vida, ou Maria Vitória lá em Curitiba, que são jovens que não sofreram ataques que eu sofri. Eu acho que você ser jovem, ser da periferia, se colocar é complicado, e esse preconceito ele não é só londrinense. Eu acho que é uma dificuldade a nível nacional por tudo que imaginário que é construído, né, do político em si, né, até daquele cara que tem que estar de gravata e não sei o quê. Pouca gente em Londrina conhece Paulo, o que dificulta a avaliação das propostas. A falta de experiência de Paulo Silva também é um grande desafio na sua candidatura. Para o engenheiro civil Mário Oliveira, esse é o principal motivo para não votar no candidato. A única coisa que eu sei dele, eu vi ele abordando as pessoas na frente dali do terminal urbano. É a única coisa que eu sei dele. E parece uma pessoa muito jovem, que sem experiência política nenhuma. Aparentemente, ele, quer dizer, teoricamente eu não votaria nele pela falta de experiência. Paulo Silva acredita que por mais que esses candidatos estereotipados passem credibilidade por meio da imagem, eles não conhecem a realidade da população, governando contra os interesses e necessidades sociais. Esses políticos pode parecer o cara perfeito, pode parecer o prefeito formatado. Ele pode ter toda essa construção. Essas pessoas às vezes não sabem o preço da passagem, que essas pessoas, por mais maquiagem que for, é do mesmo partido de ministros da saúde que falam que mulheres vão mais ao médico do que os homens porque trabalham menos, enfim, de uma política machista, que apoiam golpistas. Então, acho que a gente tenta um desafio de mostrar a contradição para o outro lado, né? Silva vê a gestão de Alexandre Kiref como muito técnica e pouco humanizada. Promete fazer uma gestão que responda às necessidades dos movimentos sociais, sem ceder à pressão dos empresários da cidade. Para equilibrar o caixa da prefeitura, Silva propõe auditar contratos e organizar a dívida pública por meio de uma auditoria independente. Além disso, Paulo Silva pretende rever os impostos a fim de permitir uma justiça fiscal proporcional para os pequenos e grandes comerciantes. Sobre o passe livre, o candidato quer ampliar o programa. A gente não vai cortar passe livre, a gente acha que é ampliar essa política para uma política de tarifa zero. A gente quer inserir, por exemplo, outros grupos, como desempregados e trabalhadores ambulantes, por exemplo, organizar essas pessoas, essa população, inserir no transporte público. Isso vai ser garantido com uma auditoria dos contratos e principalmente, eu acho que uma Secretaria de Mobilidade Urbana ela vai ter essa capacidade política de articular essas auditorias dos contratos com as empresas de ônibus para ver se o preço da passagem é 3,60 mesmo. Eu acho que não, ela tem que ser menor. E a gente tem vários movimentos que questionam isso, como o passe livre, por exemplo, tem vários acúmulos mostrando que a passagem não deveria ser esse preço. A gente vai auditar a fundo mesmo, não vai falar um valor, a gente acha que é abusivo esse valor e com certeza pode ser menor. E como prefeito, fazendo a Secretaria de Mobilidade Urbana e fazendo essa auditoria da dívida no geral, a gente vai conseguir auditar esses contratos e rever o orçamento da prefeitura, inclusive sobrar dinheiro, acho. Paulo Silva questiona ainda a centralização dos atendimentos nas unidades de pronto atendimento, as UPAs. O candidato propõe que as necessidades de saúde da população sejam solucionadas diretamente nas unidades básicas de saúde. Se 80% dos casos, das reclamações que chegam na saúde, são solucionados na UBS, dá para ser solucionado na UBS, por que a gente está centralizando o modelo de saúde na UPA? É muito mais caro manter uma UPA e não tem estrutura. E é um desserviço para a cidade, porque se você chegar infartando na UPA, você morre, porque não tem estrutura. Então o profissional que a gente coloca lá, o médico que a gente coloca lá na UPA, a gente coloca ele lá sem estrutura, para tratar casos de média e alta complexidade, inclusive. Paulo acredita que o modelo de saúde da cidade deve ser estudado em harmonia para as necessidades territoriais, além de estruturar as UBS para melhor atender a população negra, LGBT e também as mulheres. Não tem como você pensar saúde pública sem entender o que é o território. A saúde no Maria Cecília, o posto, a UBS que tem no Maria Cecília, não vai ter os mesmos casos e não vai atender a mesma população que é atendido nas UBSs da Zona Sul, por exemplo, em bairros periféricos da Zona Sul. Então, você olhar para o território é importante. Se você enfraquece essa política de
de olhar para o território, de garantir saúde no território, você estudar aquele território, quais são as complexidades daquele território, e a OBS é o único instrumento possível para fazer isso, garantindo equipes de saúde da família. E não é só médico que vai garantir a saúde, é enfermeiro, é psicólogo, é educador físico, é nutricionista. A gente tem que falar das populações negligenciadas, como por exemplo a população LGBT, a população negra e negra, a população, as mulheres. Existem especificidades na saúde que a UPA não vai trabalhar. Inês Aparecido da Silva tem 54 anos, é negra e auxiliar de cozinha. Diz que, apesar de não votar em Londrina, admira a promessa de pensar nas necessidades do povo feita por Paulo Silva. Não, eu acho que o importante é a preocupação com o povo, né? Porque hoje a discriminação está em todos os lugares. Se o trabalho dele for para esse ponto aí, ele conseguir, que Deus abençoe que ele consiga, né, mudar um pouco, porque, meu Deus do céu, tá muito feio mesmo a coisa aqui nesse Brasil da gente, né? Como eu não voto aqui e eu não conheço ele, mas as propostas dele são bem diferentes mesmo, né? Em vista dos outros. Eu acho que tem que se preocupar mesmo com o povo, né? E fazer, né? Entrar e fazer o que ele tá propondo mesmo. Ana Luísa Moretti para o Estação UEL. A candidata Sandra Graça concorre ao cargo de prefeita pela primeira vez. Ela possui 4 mandatos como vereadora e é uma das 2 mulheres a concorrer à Prefeitura de Londrina. A reportagem é de Bruno Nomura e a edição de Mariana Sanches. Sandra Graça tem 56 anos e é candidata à Prefeitura de Londrina pelo Partido Republicano Brasileiro, o PRB. O vice, Marcos Urbaneja, é filiado ao Partido Democrático Trabalhista, o PDT. Ele é advogado, contador e servidor público da Controladoria Geral do município. A coligação conta ainda com o apoio do PTC, PTN, PCdoB e PSDC. Com forte discurso sobre desburocratização, Sandra Graça tenta construir a imagem de gestora experiente. Ela destaca os 32 anos de trabalho como bancária e 16 como vereadora de Londrina, depois de 4 mandatos consecutivos. A candidata chegou a desistir de concorrer à prefeitura às vésperas do prazo final das convenções partidárias. A justificativa era de que não havia recursos para a campanha. Sandra disputa o cargo para, segundo ela, servir ao povo londrinense. Na educação, Sandra Graça promete priorizar as creches, área que, segundo estimativas, tem um déficit de até 7 mil vagas. Em um telejornal local, ela prometeu concluir a construção de 14 creches já no primeiro ano de mandato. A necessidade maior e talvez a dívida que fica desta gestão é a educação infantil, de 0 a 3 anos. A gestão atual, não conseguiu suprir, nós temos aí uma demanda de mais de... Oscila, algumas estatísticas dão 5 mil, o jornal recentemente publicou 7 mil vagas. Nós temos esse déficit. Então, esta será a prioridade do meu governo. É tratar a educação infantil como a menina dos olhos da educação, para que a gente amplie o acesso das nossas crianças à educação. Sobre a área da saúde, Sandra Graça afirmou que vai fortalecer o atendimento nas unidades básicas de saúde e reforçar a atenção primária. Olha, nós queremos fortalecer a atenção primária, atenção básica de saúde, que é o primeiro atendimento que o cidadão tem que ter. Como que a gente vai fazer isso? Ampliando as nossas equipes de saúde da família. Nós temos hoje 94, eu pretendo chegar a 120 equipes do Programa Saúde da Família, e é lógico que nós vamos aumentar os nossos agentes comunitários de saúde, que é esse time que sai para as ruas, para os bairros, levando a informação da importância da vacinação, da prevenção. Na área da segurança, a promessa de Sandra Graça é integrar as diferentes instituições por meio de uma ação conjunta. Londrina precisa reagir. Primeiro ponto, precisamos elaborar um plano de segurança a várias mãos. Principalmente, essa é a minha proposta, que a segurança não pode ser discutida por mim. A Guarda Municipal não tem o papel de fazer a segurança total do município de Londrina. Eu preciso conversar isso com a Polícia Civil, Militar, Federal e Guarda Municipal, para que uma ação conjunta possa fazer com que o cidadão e aqueles que querem nos desestabilizar percebam que nós estamos trabalhando, que nós temos ações programadas para que a gente faça com que esse pessoal saia da nossa cidade. De olho na alta aprovação, o legado da gestão do atual prefeito Alexandre Kiref vem sendo disputado pelos candidatos. Apesar de não ser a candidata oficial de Kiref, Sandra Graça afirma que colaborou com o prefeito na Câmara de Vereadores.
Sobre o passe livre, conquistado pelos estudantes londrinenses, Sandra faz uma avaliação positiva. Olha, o passe livre já é uma conquista, né? É uma conquista do cidadão. Então, o que nós precisamos ver, nesse momento, a ampliação, não temos como. Né? Se nós estamos com o orçamento com problemas, esse não é o momento de ampliação. Mas é o momento de disciplinar o passe livre para a finalidade específica que ele existe. Então, no meu governo, todo e qualquer incentivo para aumentar a escolarização do cidadão não será uma política de cortes. Né? Nós pretendemos, sim, disciplinar o passe livre para especificamente atender o estudante na sua necessidade de ir e vir para se melhorar o seu nível, né, de escolarização. Kiref não conseguiu levar adiante a polêmica proposta de revisão da planta de valores do IPTU de Londrina. Sandra Graça afirmou que considera essa revisão essencial, já que o imposto é uma das maiores fontes de arrecadação do município e não é reajustado há 15 anos. Então, para mim, revisão de planta de valores é um instrumento de justiça social e necessário para o equilíbrio econômico-financeiro da Prefeitura Municipal de Londrina. Sandra Graça é uma das 2 mulheres que disputam a Prefeitura de Londrina. Ela acredita que a participação da mulher na política é fundamental. Em que pese a gente tem o lado sensível, aquela coisa da mulher, nós somos muito firmes. E a participação da mulher é fundamental para uma política que retrate a continuidade da nossa família. Porque o que é uma cidade? É um aglomerado de famílias que vão se instalando e que formam a sociedade. Então, para mim, a participação da política é tão importante quanto a participação do pai e da mãe na formação, na constituição familiar. A gente tem algo diferente, né? Nós somos um ser que veio ao mundo para procriar, né? E a procriação nos dá um vínculo muito forte com a vida. E esse vínculo com a vida que a gente tem nos remete a lutar pela vida na política também. Ao longo de seus 4 mandatos como vereadora, Sandra Graça ficou conhecida pelo conservadorismo. Além de suas posições marcadas pela doutrina cristã, o partido dela, o PRB, é ligado à Igreja Universal do Reino de Deus. E precisamos caminhar juntos para que a solução de uma sociedade mais humanizada, uma sociedade que tenha como célula fundamental a família e o alicerce cristão, sabe? Eu acredito muito na fé, eu sou uma pessoa de fé e penso que isso a gente também tem que levar para a vida pública, porque a gente não sobrevive só de selva de pedras, a gente sobrevive principalmente dos nossos ensinamentos cristãos que nos sustentam para fazer o que vem depois disso. Apesar de enfatizar os desafios enfrentados por ser mãe e mulher, Sandra Graça afirma que não é feminista. Eu não me considero uma feminista. Eu sou uma mulher que defende a família na sua essência, como um pilar assim, extremamente importante de uma sociedade equilibrada. Sobre esse posicionamento polêmico, a reportagem do Estação UEL ouviu a opinião de eleitores sobre a afirmação de Sandra Graça. Talvez eu não conheça o feminismo. Não sei se tem a ver feminismo com família. Eu acho que é uma frase boa. Não acho que ela falou essa frase na intenção de ofender. Não, uma frase coerente. Provavelmente nessa fala aqui dela, ela tá defendendo exatamente um tipo de família, né? Isso já não é um equilíbrio. Eu não entendi muito bem a associação de não ser feminista e defender a família como um pilar da sociedade. Graças ao feminismo é que as mulheres podem estar na política. Uma pesquisa do Ibope divulgada na semana passada mostrava Sandra Graça em 3º lugar, com 8% das intenções de voto. Ela é a que tem os maiores índices de rejeição, segundo a pesquisa. 34% dos entrevistados afirmaram que não votariam de jeito nenhum na candidata. Em maio, Sandra Graça foi condenada pelo Tribunal de Justiça do Paraná a pagar R$2.000 de multa pela contratação irregular de um assessor fantasma em 2008, durante o mandato de vereadora. Uma sentença em 1º grau havia condenado Sandra à suspensão dos direitos políticos e perda do cargo em 2013. A decisão foi revertida. Sandra declarou possuir R$1.135.000 em bens ao Tribunal Superior Eleitoral. É o 2º maior valor entre os candidatos à Prefeitura de Londrina. Com colaboração de César Rezende e Guilherme Bernardi, Bruno Nomura para o Estação UEL. Agora são 10h58. O último candidato a ser apresentado é Walter Orsi. Ele é apoiado pelo atual prefeito Alexandre Kiref e foi presidente da ACIL, Associação Comercial e Industrial de Londrina. Acompanhe na reportagem de Carolina Varoni e edição de Heloísa Keiko. O empresário Walter Orsi tem 61 anos e é o candidato a prefeito pelo Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, na coligação Juntos por Londrina.
Orsi tem como candidato a vice o pecuarista Ricardo Rezende, de 46 anos. Rezende é filiado ao Partido Social Democrático, o PSD, o mesmo do atual prefeito Alexandre Kiref. Orsi, que é apoiado pelo prefeito, ocupa o segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto. Para mim, que foi a primeira vez como candidato, e estou me sentindo extremamente à vontade, né? Porque como mesmo filiado ao PSDB, todo mundo conhece a minha vida, a minha independência, né? Porque eu sempre tomei posição na minha vida e estou me sentindo livre, né? Tenho andado por todas as cidades, por todos os lugares, me posicionando, colocando meu ponto de vista, um ponto de vista assim de fazer avançar a cidade. Nós que sempre lutando contra a corrupção, permanecemos intransigentes nesse ambiente e é um ambiente que eu estou muito convicto, né? Que nós vamos dar um exemplo que cidade dá para ser administrada com transparência, com lisura e com respeito à população. Walter Orsi é filiado ao mesmo partido do governador do Paraná, Beto Richa, que, segundo o Instituto Paraná Pesquisa, possui 85% de rejeição da população paranaense. Cada um faz o que faz, cada um paga pelas suas consequências. Eu sou Walter Orsi, né? Você já pensou se fizesse isso como o Lula fez hoje no Brasil? O homem é manchete, ele é manchete do Brasil. Imagina os milhões de filiados do PT. Vão enforcar todos? Cada um paga pelo que fez. O Beto Richa, como ele fez uma posição dele, tem que pagar por isso. Eu não. Eu estou minha independência, me sinto confortável. Se existe alguém que luta por educação, sou eu, né? Muitas pessoas falam, eu faço, né? Vocês votariam no candidato que é do mesmo partido do governador Beto Richa? Não. Não votariam? Não. De jeito nenhum. Não. Se ele falar, eu sou do partido Beto Richa, você votaria nele? Não, eu não votaria. Não votaria? É difícil você votar, porque o que acaba acontecendo? Você conhece o Beto Richa, o governador que você perguntou. Ele foi um ótimo prefeito em Curitiba, porém como governador ele não tem sido um bom governador. Mas você acha então que o partido não interfere? Eu acredito que não. Acredito que não também. O que vai interferir é a pessoa, né? De pessoa para pessoa, não o partido. A política que ele vai desenvolver, quem ele vai estar junto com ele, a equipe que ele vai montar para desenvolver o trabalho. Acho que o partido não tem nada a ver, cada um é cada um. O candidato a prefeito pretende incentivar o empreendedorismo no sistema educacional londrinense. As propostas da educação é um ambiente que eu me sinto muito confortável. Primeiro, que dá os parabéns às nossas educadoras, que mais uma vez evoluem no IDEP. Segundo, a gente observa hoje na educação londrinense uma independência, é uma educação de Estado, que todos os governantes sonham. Quer dizer, os educadores planejam as suas ações, têm independência das suas ações e troca informações. Quer dizer, o grande desafio é que nós diminuímos a diferença dos IDEBs, né? Nós temos IDEB em Londrina de 8,1 e de 4 ponto e pouco. Então, usar essa expertise dos nossos educadores para que nós possamos aproximar o máximo possível. E além do que, nós temos mais de 24 mil jovens lá na educação empreendedora, que vai ser um diferencial também para que os nossos, mesmo crianças, sejam mais críticos, mais participativos, né? Pessoas que vão não só empreendedor, mas com certeza qualquer atividade que eles vão desenvolver amanhã, eles vão ter um pensamento diferenciado. Na área da saúde, as propostas do candidato incluem a contratação de profissionais, implantação do cartão saúde e a ampliação das equipes do médico de família, além da construção de UPAs e uma sede para o SAMU, melhorias na maternidade, no PAI e no Centro Lab. Eu queria pedir assim, que o prefeito entrasse lá para consertar, fazer o que tem que fazer. Que nem, eu moro mais de 20 anos no Jardim Paraíso. Nosso posto não tem ginecologista. As enfermeiras que fazem o preventivo, sabe? Esses tempos eu fui na UPA, eu fiquei 8 horas lá, sabe? Sem ser atendida. É aquela enrolação, sabe? Às vezes uma simples coisa de triagem, não tem aquela agilidade, chega lá, faz a triagem e dali a pouco entra. Não é assim, sabe? Infelizmente, quem tem dinheiro, seus planos de saúde, tudo ok, né? Mas o povão que depende do SUS,
Depende, às vezes, de um exame rápido, de uma consulta. Gente, é desesperador. Orsi é ex-presidente da Associação Comercial e Industrial de Londrina, a ACIL, e por isso valoriza a presença do empresariado no governo. Feliz daquele que tem um empresariado ao lado. O empresariado ao lado, o que ele faz? Ele traz riqueza, ele gera emprego, ele gera capacitação, ele gera desenvolvimento. Imagina a cidade que não tem empresário. O que você espera da cidade que não tem empresário? Vamos distribuir cartão de Bolsa Família? Não. Aqui sim, aqui empresariado, vamos estar unidos com a população, gerar riqueza, desenvolvimento, né? Isso que nós queremos fazer. Isso é minha parceria. Nós temos o Senai, nós temos o Senac, nós vamos fazer capacitação cada vez mais, nós temos os parques industriais acontecendo, o plano diretor de Londrina já não é mais enrolado como era no passado. Podemos atrair grandes empresas e vamos atrair. E essa sintonia que eu tenho com grandes empresários que vai ser um diferencial. Quando nós comemorarmos novas empresas em Londrina, quem vai bater palma vai ser a população. E a população vai ter que bater palma para quem? Para um empreendedor. E amanhã depois, por que não um funcionário de uma empresa se tornar um empreendedor e também ser um grande empresário? É isso que nós precisamos, nós temos que valorizar o capital e o trabalho. E aí que nós temos uma sociedade forte, consolidada. Não tem como você ter só de um lado empregado, do outro lado só empresário. Nós temos que fazer esse papel que nós sempre fizemos e vamos consolidar em Londrina. Votaria em um candidato que diz assim: eu sou o representante das indústrias, dos empresários. Você votaria? Não. Falando pra você, tem que votar no cara que quer ajudar o povo em geral. Não que quer ajudar, vamos supor, escola, quer ajudar a saúde, quer ajudar aquilo. Não, ele tem que ajudar o povo em geral. Se ele está ajudando o emprego, ele está ajudando todo mundo. Você vai ajudar a escola, ele está ajudando todo mundo. Olha, dependendo assim, se eu fosse empresário, voltaria. Isso, querendo ou não, interfere porque é do meu interesse. Porque toda a população quer alguma coisa do interesse. Às vezes não tem asfalto lá, o interesse do cara é que o asfalto vá lá. O outro, eu tenho empresa, mas eu quero ampliar o meu negócio para dar uma melhor trabalho para a população. O cara é administrador, o cara vai votar nele. O capital, ele tem que ter um ambiente propício ao investimento. E hoje nada se faz mais de que capital, a gente quer o que é o equilíbrio, né? Nós queremos gerar capital, nós precisamos gerar o lado social, nós precisamos gerar um emprego, gerar o social e respeitar o meio ambiente. Feliz do país que tenha isso, e o Brasil é um país que caminha muito forte para isso. Por isso que eu estou muito convicto que o Brasil vai avançar, porque tanto as centrais sindicais como o governo vão chegar num acordo que é muito interessante para o Brasil. Carolina Varoni, para Estação UEL. Estação UEL. Nos trilhos da notícia. O atual prefeito Alexandre Kiref, do PSD, termina seu mandato em dezembro. Ele foi eleito em 2012 no segundo turno. Em entrevista ao Estação UEL, Kiref faz um balanço sobre sua gestão. O balanço ele tem que ser quantitativo, né? Qualitativo tem que deixar por conta de eleitor e dos formadores de opinião. Mas sob o ponto de vista quantitativo, eu acredito que 80% das nossas metas estabelecidas devam ser concluídas. Então, é um bom número. É evidente que a gente sempre tenta atingir todas as metas, mas nesse patamar de 80%, me parece que vai estar dentro da razoabilidade. Então, nas mais variadas secretarias. Aliás, uma das medidas que nós tomamos foi criar o plano de metas, né? Para todas as secretarias. E isso aí é uma medida que foi institucionalizada através de um decreto. E essas metas elas são acompanhadas e nós prestamos contas dela quadrimestralmente em audiências públicas. Por isso que a gente tem essa mensuração aí, essa condição de avaliar nesses termos. O prefeito também falou sobre os planos políticos para o futuro. Não tem. As pessoas querem que eu construa aí uma estratégia política para o futuro, tenho convites aí os mais diversos, vocês nem imaginam, um mais bacana que o outro, mas eu não é meu estilo. Vou terminar meu mandato, vou voltar à minha vida privada. E se eu tiver uma possibilidade aí de participar no futuro, eu vou avaliar, mas eu não vou construir uma estratégia. Nem sei fazer isso, cara. Nem sei. É um mundo que eu realmente não pertenço. Esse mundo da política profissional, desses grandes projetos de poder, eu não pertenço. Eu não sou nem bem-vindo, falar bem a verdade. É verdade. Então eu vou levando ali
Vou continuar no meu jeito. Em Londrina são 11 horas e 9 minutos. As eleições municipais vão ser realizadas no próximo domingo, dia 2 de outubro. O horário para a votação é das 8 da manhã às 5 da tarde. Não se esqueça de levar um documento com foto e compareça à sua sessão. Estação UEL. Nos trilhos da notícia. O Estação UEL, edição especial Eleições Municipais, termina aqui. Este programa foi produzido pelos alunos do 2º ano de jornalismo matutino da Universidade Estadual de Londrina. Equipe de reportagem: Ana Luísa Moretti, Bárbara Borowski, Bruno Nomura, Carolina Varone, Isabela Torezan, Lucas Ribeiro, Marcelo Silva e colaboração de Guilherme Bernardi. Equipe de edição: Ana Carla Dias, Fernando Buchhorn, Heloísa Keiko, João Renato Ferreira, Mariana Sanches, Matheus Rosa e Matheus Ampieri. Editores-chefe: César Rezende, Matheus Reginato e Matheus Camargo. Monitoria: Leonardo Gravena. Com orientação do professor Dr. Osmani Costa e trabalhos técnicos de André Fiore e Bruno Cardial. O Estação UEL fica por aqui. Tenha um ótimo dia. Estação UEL. Nos trilhos da notícia.